Olá! Hoje nós vamos fazer a lição 99. A salvação é a minha única função aqui. Salvação e perdão são a mesma coisa. Ambos sugerem que algo saiu errado, alguma coisa da qual é preciso ser salvo, alguma coisa pela qual é preciso ser perdoado, algo que está errado e precisa de uma mudança corretiva, algo à parte ou diferente da vontade de Deus. Portanto, ambos os termos sugerem uma coisa impossível, mas que, no entanto, tem ocorrido, resultando num estado de conflito visto entre o que é e o que nunca poderia ser. Quando Jesus diz que ambos sugerem uma coisa impossível, é porque, na verdade, a separação ela não aconteceu. Então, por isso que ele diz que é visto entre o que é e o que nunca poderia ser. Na verdade, a separação é somente uma ideia, uma ilusão. Então, isso nunca aconteceu. E é por isso que ele coloca essas palavras no final aqui da frase. Agora, a verdade e as ilusões são iguais, pois ambas têm acontecido. O impossível vem a ser aquilo de que precisa ser perdoado, aquilo de que precisa ser salvo. A salvação agora vem a ser a fronteira entre a verdade e a ilusão. Ela reflete a verdade, porque é o meio pelo qual podes escapar das ilusões. No entanto, ainda não é a verdade, porque desfaz o que nunca foi feito. Então, Jesus coloca que, na verdade, ela vai desfazer o que nunca foi feito, que são as ilusões. Na verdade, a separação nunca aconteceu. Então, é por isso que ele coloca para nós aqui que como se elas tivessem acontecido, mas na verdade não aconteceu. Só existe a verdade, só o nada real pode ser ameaçado. Como poderia haver algum ponto de encontro onde a terra e o céu pudessem ser reconciliados dentro de uma mente na qual ambos existem? A mente que vê ilusões pensa que são reais. Elas têm existência no sentido de que são pensamentos e, no entanto, não são reais, porque a mente que pensa esses pensamentos é separada de Deus. Então, Jesus nos coloca que essa mente que vê ilusões, ela pensa que essas ilusões são reais. Portanto, não são reais porque são pensados fora de Deus. E não existe nada fora de Deus. Tudo que possa pensar que existe fora de Deus é uma ilusão. O que une a mente e os pensamentos separados com a mente e o pensamento que são para sempre unos? Que plano poderia manter a verdade inviolada e ainda assim reconhecer as necessidades que as ilusões trazem e oferecer os meios para desfazê-las sem ataque e sem nenhum toque de dor? O que mais poderia ser esse plano senão o pensamento de Deus, pelo qual o que nunca foi feito deixa de ser visto e os pecados que nunca foram reais são esquecidos? O pensamento de Deus não dá realidade a nada da ilusão. Então, ele diz, o que nunca foi feito deixa de ser visto. Então, a ilusão, ela nunca foi feita, ela nunca foi possível. Deus não deu significado a uma ideia de separação. O Espírito Santo mantém esse plano de Deus exatamente como foi recebido, dentro da mente de Deus e da tua. Ele está à parte do tempo, porque a sua fonte é intemporal. No entanto, ele opera no tempo devido à tua crença, segundo a qual o tempo é real. Inabalável, o Espírito Santo olha para o que tu vês. Pecado, dor e morte, pesar, separação e perda. Mas ele sabe que uma coisa ainda tem que ser verdadeira. Deus ainda é amor, e isso
não é a sua vontade. Esse é o pensamento que traz as ilusões à verdade e as vê como aparências por trás das quais se encontra o que é imutável e o que é certo. Esse é o pensamento que salva e perdoa, pois não deposita nenhuma fé no que não foi criado pela única fonte que conhece. Esse é o pensamento cuja função é salvar, dando-te a função que ele tem como tua. A salvação é a tua função com aquele a quem o plano foi dado. Agora esse plano foi confiado a ti junto com ele. Ele tem uma resposta para as aparências, independentemente de sua forma, tamanho, profundidade ou de qualquer atributo que pareçam ter. A salvação é a minha única função aqui. Deus ainda é amor e isto não é a sua vontade. Então, ver ilusões não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a mente unificada que nunca pôde ver separação. Essa é a salvação, é voltar a mente ao pensamento que salva e perdoa. E o pensamento que salva e perdoa é o pensamento do Espírito Santo, que relembra desta unidade perfeita. Tu, que ainda haverás de trabalhar em milagres, certifica-te de praticar bem a ideia para o dia de hoje. Tenta perceber a força no que dizes, pois essas são palavras nas quais está a tua liberdade. O teu Pai te ama. Todo o mundo da dor não é a sua vontade. Perdoa-te pelo pensamento de que Ele tenha querido isso para ti. Em seguida, deixa que o pensamento com o qual Ele substituiu todos os teus equívocos entre nos lugares escuros da tua mente, que teve os pensamentos que nunca foram a sua vontade. Aqui Jesus pede para que perdoemos a Deus por pensar que Deus pôde nos deixar separados em um corpo. Então, use esta palavra de hoje. A salvação é minha única função aqui, para relembrar que nunca foi vontade de Deus que seu filho pensasse ou tivesse qualquer ideia de separação. A realidade em Deus é uma só, não houve separação. Essa parte pertence a Deus, assim como o resto. Ela não pensa os teus pensamentos solitários e faz com que sejam reais, escondendo-os dele. Deixa entrar a luz e não olharás para nenhum obstáculo aquilo que é a sua vontade para ti. Abre os teus segredos à sua luz benigna e vê com que intensidade essa luz ainda brilha em ti. Pratica o seu pensamento hoje e deixa a sua luz buscar e iluminar todos os pontos escuros e brilhar através deles para uni-los ao resto. É a vontade de Deus que a tua mente seja una com a sua. É a vontade de Deus não ter senão um filho. É a vontade de Deus que tu sejas o seu único filho. Pensa nessas coisas ao praticares hoje e começa a lição que aprendemos hoje com esta instrução no caminho da verdade. A salvação é a minha única função aqui. A salvação e o perdão são a mesma coisa. Em seguida, volta-te para aquele que compartilha a tua função aqui e deixa-o ensinar-te o que precisas aprender para deixares de lado todo o medo e conheceres o teu ser como o amor que não tem nenhum oposto em ti. Perdoa todos os pensamentos que querem se opor à verdade da tua completeza, unidade e paz. Tu não podes perder as dádivas que o teu Pai te deu. Tu não queres ser outro ser. Não tens outra função que não seja a de Deus.
Perdoa-te pela função que tu pensas que fizeste. O perdão e a salvação são a mesma coisa. Perdoa o que tens feito e tu és salvo. Perdoa aqui a ideia de que pôde se separar, de que pôde ser um corpo. Perdoa essa ideia. Há uma mensagem especial para o dia de hoje que tem o poder de remover para sempre da tua mente todas as formas de dúvida e de medo. Se fores tentado a acreditar que são verdadeiras, lembra-te de que as aparências não podem resistir à verdade que estas palavras poderosas contêm. A salvação é a minha única função aqui. Deus ainda é amor e isso não é a sua vontade. A tua única função te diz que tu és um só. Lembra-te disso nos intervalos entre os 5 minutos que dás para serem compartilhados com aquele que compartilha o plano de Deus contigo. Lembra-te, a salvação é a minha única função aqui. Assim, tu colocas o perdão na tua mente e permites que todo medo seja gentilmente posto de lado, para que o amor possa achar o seu lugar de direito em ti e mostrar-te que tu és o Filho de Deus. A salvação é minha única função aqui. Lembra-te disto. O perdão é tua função. É perdoar a ideia de que pôde haver separação. É se perdoar por ter imaginado que és um corpo. E amanhã estaremos juntos para mais uma lição.